Um crime choca o país. O estupro coletivo coloca a violência contra mulheres na pauta do dia. A história da menina de 16 anos estuprada por vários homens no Rio de Janeiro escancara uma triste realidade. O caso só ficou conhecido depois de um vídeo viralizar na internet. Na gravação, a garota aparece nua e desacordada enquanto um rapaz manipula o seu corpo e relata o que ele e seus amigos fizeram com a moça. Essa daqui é a famosa come-rato da Barão. Olha, legal. Mais de 30 engravidou. Mais de 30 engravidou. Entendeu ou não entendeu? Apesar de toda a comoção, o ato de selvageria é apenas uma gota d'água num oceano. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos do Brasil. São cerca de 50 mil casos por ano. E os números podem ser ainda piores, já que menos de 35% das vítimas denunciam o crime. Uma realidade coberta de covardia e crueldade. Em 2015, 4 meninas de 15 a 17 anos foram espancadas, apedrejadas, estupradas, amarradas e jogadas de um penhasco de 8 metros de altura no Piauí. Uma delas morreu. Diante da situação alarmante, o poder público é pressionado a tomar algumas medidas. Na última semana, o Senado aprovou um projeto de lei que prevê pena mais rigorosa para os crimes de estupro praticados por 2 ou mais pessoas. O estupro coletivo não é previsto no Código Penal brasileiro. O texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados. Já o presidente interino Michel Temer anunciou a formação do Núcleo de Proteção à Mulher, vinculado ao Ministério da Justiça. Longe dos holofotes e das iniciativas vindas de Brasília, a mudança de mentalidade surge como principal bandeira no combate à violência sexual contra a mulher. Milhares de mensagens e campanhas inundam as redes sociais numa mobilização contra a chamada cultura do estupro. Na área da saúde, o debate é ainda muito controverso. Além dos tratamentos psicológicos e clínicos das vítimas, a questão do aborto em caso de estupro é motivo de discordância entre alguns especialistas. Para falar sobre o problema da violência contra a mulher, o Canal Livre recebe a presidente da Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e coordenadora estadual do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, Valéria Dias Scaranci Fernandes. Também participa do programa o ginecologista e obstetra Jefferson Drezetti. Ele é coordenador do Ambulatório de Violência Sexual e de Aborto Legal do Hospital Pérola Byton. Boa noite. E para entrevistar a doutora Valéria Scaranci e o doutor Jefferson Drezetti, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre, Marina Machado e Aline Midley. Boa noite, prazer em recebê-los. A primeira pergunta nessa onda de análises e preocupações que assola o Brasil por causa da questão da violência contra a mulher e do estupro é a seguinte: existe uma cultura de estupro no Brasil? Boa noite. Sim, existe uma cultura de estupro no Brasil. E essa cultura apareceu muito nitidamente nas publicações e nas mensagens. E o que é a cultura do estupro? Em síntese, é uma cultura em que se encoraja a prática do assédio, a prática de atos sexuais contra a mulher, se encoraja essa masculinidade... Quem encoraja? A sociedade, por meio de campanhas, por meio de comentários, piadas, como se o sexo forçado fosse inerente à masculinidade. É algo tratado como natural. E, por outro lado,
se trata a vítima como alguém responsável pelo estupro. Então, se encoraja a esses atos sexuais e, ao mesmo tempo, se combate a sexualidade, como se a mulher fosse a causadora do estupro. Por isso é que se diz a responsabilidade da saia curta, a responsabilidade da bebida, de onde estava a mulher no momento do ato sexual. Concorda, doutor Jefferson? Concordo plenamente. Essa é uma questão presente. Os números que nós temos hoje disponíveis mostram o quanto isso é presente, o quanto esses casos ocorrem dentro da sociedade, e não só a sociedade brasileira. Esses casos acontecem no mundo todo, claro, com mais prevalência, com mais ocorrência em alguns países, outros países com uma ocorrência menor, mas uma cultura presente no mundo todo que tem que ser entendida como parte de uma situação de violência de gênero, de uma violência contra as mulheres, que não inclui apenas o estupro, mas inclui, por exemplo, o assassinato dessas mulheres. Há uma pesquisa da ONU, divulgada pela ONU, que mostra um número absurdo, que 1 em cada 10 mulheres, até os 20 anos, terá sido estuprada ou, de alguma maneira, sofrido violência sexual. Então, isso é o mundo inteiro. Eu queria saber, o Brasil se destaca nesse painel lamentável ou ele está na média? Lamentavelmente, o Brasil se destaca em vários rankings de violência contra a mulher. O Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. E o Brasil se destaca também no ranking de atos sexuais. As estimativas são... Atos violentos. Atos sexuais violentos. Então, as estatísticas apontam que acontecem no Brasil 527 mil estupros por ano. E, dentre os estupros não divulgados, um estupro a cada 12 segundos. Esses são os nossos dados. Doutora Valéria, a senhora, desculpa, Marina, durante a repercussão desse caso do Rio de Janeiro, eu li uma entrevista que a senhora deu e a frase, eu acho que, para mim, pelo menos, ela é uma fotografia da cultura do estupro. Você disse que não adianta o cidadão se indignar contra esse estupro coletivo, se na sequência ele critica o tamanho da minissaia que a vizinha está usando, afinal, aquela minissaia vai provocar os homens e ela vai estar dando motivo para que eles façam qualquer coisa. Eu acho que essa frase ela é muito simbólica com relação a essa cultura do estupro, né? Eu vejo esse anúncio desse núcleo criado pelo presidente em exercício Michel Temer. Eu me pergunto se a gente precisa menos de novos núcleos, menos de novos grupos e mais funcionamento numa estrutura que já existe e que só precisa se livrar dessa cultura negligente com relação à mulher, né? Me parece que a chave da mudança é a mudança da forma de pensar, né? É enxergar diferente a mulher e o homem. Entender que a mulher, quando ela diz não, ela diz não. Não que ela diz sim, querendo dizer não. Entender que a mulher tem os seus limites e devem ser respeitados. Pela cultura do estupro, há uma culpabilização constante da mulher. A mulher que se desprende daquele papel tradicional esperado, ela é considerada como responsável pela violência, ela é julgada pela violência. E todas essas publicações que aconteceram após o estupro coletivo revelam isso. Primeiro se julga a vítima, depois a roupa da vítima, depois a postura da vítima, depois o histórico sexual da vítima e só então se avalia se a palavra dela tem credibilidade. E vamos levar em consideração, só um minuto, Boris, que ela foi estuprada aos 13, porque aos 13 anos, por lei, é considerado estupro. Sim. E ela ficou grávida, teve filho aos 13 anos, hoje aos 16 passou pelo que passou. Agora, dando conta que você falou de 527 mil estupros por ano no Brasil, 10%, né, dos estupros são notificados. E boa parte desses estupros são feitos por parentes, pessoas conhecidas, quer dizer, toda essa desculpa, inclusive, de que é causado pela mulher, ainda fica muito menor quando você vê essa situação de que são de pessoas conhecidas. Sim, hoje nós identificamos 3 perfis de crimes. Estupros praticados dentro de casa, por pais e padrastos. O interessante é que nós ensinamos os nossos filhos a tomar cuidado na rua, com as pessoas, com estranhos. Mas quando o assunto é crime sexual, o predador mora dentro de casa. 2/3 dos atos sexuais contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa e praticados por pais e padrastos contra meninas de até 17 anos. O segundo perfil é de mulheres adultas que são estupradas pelos seus parceiros, mas que sequer sabem que são estupradas. Porque ainda há a noção do débito conjugal, da mulher que tem o dever de manter relacionamento com o seu marido, mesmo que não queira. Essa fronteira aí entre o assédio e o estupro, às vezes ela
meio tênue, dependendo da pessoa, né? Agora, doutor, uma mulher estuprada que chega no hospital, ela sente algum tipo de culpa? Ela teve dificuldade de se apresentar? Ela tem vergonha de ter sido estuprada? Porque eu acho que isso, nas delegacias, por exemplo, ainda acontece muito. O delegado Sim. aperta a menina para saber se não foi ela a culpada, se não foi ela que saiu do baile funk sozinha, se ela foi passear num lugar perigoso. Quer dizer, confunde-se muito o estupro, a discussão do estupro e essas circunstâncias que não tem nada a ver. Teoricamente não tem nada a ver. Isso não justifica, nem pode explicar, mas não justifica o estupro. Sim, de forma nenhuma. Então, o senhor acha que a estuprada, em princípio, ela se sente culpada? Sim, se sente culpada. Essa é uma questão bastante frequente. A gente identifica esse sentimento de culpa como algo que não é isolado. Veja bem, não é que ela apenas se sente culpada. Ela chega no momento ao serviço de saúde muito humilhada, extremamente constrangida, né? É uma mistura de sentimentos muito fortes. Ela chega num papel, numa situação, né, bastante dramática, mas o sentimento de culpa faz parte desse processo. Ela se culpa por que eu estava ali naquele horário, né? Por que eu não mudei de caminho, não fui por uma outra rua? São coisas onde jamais deveria haver esse sentimento de culpa, não há nenhuma parcela de culpabilidade. Mas esses são os casos em que ela não conhece o estuprador. Em 70% dos casos ela conhece. Sim, então sim, é aí sim. que eu pergunto, que tipo de sentimento de culpa pode ter? Ela está ali, talvez na família, o vizinho. Claro. Né? Nesses casos onde a mulher sofre um crime sexual, sofre uma abordagem dentro dessas condições de criminalidade urbana, né, que é muito comum, claro que isso se justifica, mas dentro de casa também pode acontecer. As mulheres se sentem muito culpadas por tudo isso, terminam intimidando que essas mulheres busquem por ajuda e principalmente que elas compartilhem as suas histórias. Existe um perfil de estuprador brasileiro? Ou de estuprador? Na verdade, é isso que choca a maioria das pessoas. Porque o estuprador é um homem absolutamente comum. Essa referência que o estuprador é um monstro não corresponde ao que é o estuprador socialmente falando. É um homem primário, de bons antecedentes, que paga os seus impostos, por vezes religioso, que convive com outras crianças e outras mulheres. A senhora falou homem primário? Primário, que não tem antecedentes criminais, não tem processo, não tem ficha criminal. Ele é um homem acima de qualquer suspeita. Qualquer classe social? Qualquer classe social. Homens casados, homens jovens, homens com mais idade. Então, com boas profissões. Boas profissões. Ótimas profissões. E, na verdade, eu acompanhei muitos processos de estupro, muitos processos. E o tempo todo, quando eu olhava para esses réus, eu pensava, eu não consigo enxergar nele nenhum sinal do que ele pratica. Quer dizer, não dá para desconfiar. Não dá para desconfiar. O que move essa gente? Existem várias explicações, não é um fator único, né, doutor? Claro. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, desculpa. O Pérola Baita é uma referência, é uma ilha de excelência de atendimento à mulher que foi violentada sexualmente, que não acontece no restante de São Paulo, muito menos no restante do país. Ele é a porta de entrada para o começo de um processo de tratamento médico, que leva muito tempo, talvez uma vida inteira, psicologicamente falando, dependendo da situação. Como é que essa mulher chega lá depois de passar por um processo que antecede essa chegada ao hospital, que é passar pela perícia? Muitas delas demoram muito tempo para chegar e denunciar, quando denunciam. O caso do Rio de Janeiro, ao que parece, até o laudo foi comprometido, porque ela foi lá só depois de vários dias de ter sofrido a violência. Que tipo de relato o senhor pode dividir com a gente, de experiências que essas mulheres, adolescentes, crianças tiveram ao longo desse processo até chegar ao Pérola Baita? A experiência na delegacia, a experiência no ML. E como é que você pode explicar muito a cultura do estupro, que também já contaminou há muito tempo a estrutura de cadeia ali, que tinha que defendê-la e que, ao contrário, acaba fazendo ela se sentir ainda mais constrangida? Essa é uma rota muito difícil. É uma rota muito difícil que a gente tem que compreender que existem situações de violência sexual muito diferentes, né? Entre aquelas que, por exemplo, acontecem com uma criança dentro de casa, daquela situação de uma mulher que é abordada na rua, quando volta do trabalho, quando vai para o trabalho, por um desconhecido. Então, são situações diferentes, mas que todas convergem exatamente nessa busca. Agora, essa busca, o que precisa ser entendido, é que ela é para uma parcela muito pequena de mulheres. A maior parte das mulheres que sofrem crimes sexuais ainda não buscam por nenhum tipo de ajuda, nem por parte da polícia, nem pelo serviço de saúde. Isso não é uma condição brasileira. Não está melhorando isso? Quer dizer, a mulher não está ficando mais corajosa
nesse sentido? Está, com certeza está. Eu acho que a gente tem hoje uma situação mais favorável que as mulheres possam buscar por essa ajuda, mas de toda forma vem a questão do quanto íntimo, do quanto é impactante para essas pessoas, e o quanto é difícil falar com uma pessoa que elas não conhecem e revelar uma história como essa, mesmo que seja um serviço de saúde, mesmo que seja um serviço policial. De toda forma, é uma rota muito dolorosa. As mulheres que, por exemplo, buscam primeiro a polícia para comunicar essa ocorrência, comunicar esse crime, elas têm que aguardar pelo atendimento da delegacia, que nem sempre está ali disponível para fazer imediatamente. Ela tem medo do marido, tem medo da reação do marido? Sim, sim. Os maridos podem ser muito violentos. É evidente que muitas mulheres não chegam a comunicar o que lhes acontece exatamente pelo temor da represália. Mas isso faz parte da cultura dele também? Faz parte da cultura.